Começar. Boa noite, a gente continua o capítulo 7. Hoje nós vamos fechar o capítulo com as integrais impróprias. Então a ideia, dessa sessão é não só entender o conceito da integral no caso de um intervalo ser infinito, mas também para o caso onde essa função vai ter uma descontinuidade, tá? E ela vai ser uma descontinuidade infinita dentro do intervalo fechado de A e B. Em ambos esses casos, a gente chama essa integral de imprópria. Então, vamos ver primeiro um tipo de intervalo infinito. Então, vamos considerar uma região infinita, S, que está sobre uma curva de 1 sobre x ao quadrado, acima do x e à direita de x igual a 1. Então, aqui a gente tem a representação da função 1 sobre x ao quadrado. Então, a gente está olhando ela à direita para x igual a 1, e a gente consegue ver aqui, que essa área, ela poderia ter uma extensão infinita. É lógico que x tendendo a infinito, isso aqui vai tender a zero, Mas no primeiro momento, você teria sempre alguns elementos de área tendo essa contribuição. Então, num primeiro momento, a gente poderia imaginar que essa área realmente seria infinita, Mas a gente consegue ver que, na verdade, ela vai ter um termo, que vai cair com 1 sobre t, onde t é essa extensão que a gente pode escolher de x, e que se t for muito grande, a área vai ser praticamente igual a 1. Então, na hora que a gente faz a integral de x igual a 1 até t, de 1 sobre x ao quadrado, a integral de 1 sobre x ao quadrado é menos 1 sobre x, nesse intervalo, então a gente chega nesse valor de área. Então, a gente pode observar que a função área menor do que 1, independente de quão grande seja o t escolhido, o limite para quando t tende a infinito é igual a 1. Então, essa área da região sombreada, que a gente pode ver nessa figura 2 aqui embaixo, quando t tende a infinito, a gente pode ver que, se a gente faz ela de 1 até 2, por exemplo, a área está meio. De 1 até 3, a área está 2/3. E quando o S realmente tende a um T muito grande, isso vai tender a 1. Então, se for de 1 até infinito, a gente poderia substituir, então, ou reescrever, que a gente está tomando o limite dessa integral quando t fica muito grande e que isso vai tender a ser 1. Então, esse exemplo é um guia para a gente entender a definição da integral, que não precisa necessariamente ser positiva, sobre um intervalo infinito. E o limite das integrais sobre os intervalos infinitos. Então, vamos ler essa definição de uma integral imprópria do tipo 1. Tá? Então, se a gente tem uma função, se a integral de uma função f de x dx no intervalo de a até t, acho que então, pode ser que esteja um pouquinho pequeno para vocês enxergarem aqui, então estou lendo até os limites da integração, existe para cada número onde t é maior ou igual a a, que seria esse limite inferior. Então, a gente pode descrever essa integral, que seria do tipo de a até infinito, de f de x dx, sendo, ao invés de a até infinito, sendo de a a t, e depois tomar o limite com o t tendendo a infinito. Desde que esse limite exista, a gente consegue transformar essa integral, que seria até infinito, numa integral definida, e depois aplicar o limite dela. Agora, se a gente tem um limite agora inferior, que vai de t até b, da integral de f de x dx, existe para cada número que a gente escolher agora com t abaixo desse limite superior, aí só vai inverter os intervalos de integração, que a gente pode pegar de menos infinito até b, dessa função f de x dx, e aí podemos, em vez de resolver essa integral, a gente pode resolver a integral de t até b, de f de x dx, e depois tomar o limite para quando t tende a menos infinito, desde que também esse limite exista. Então, essas duas integrais impróprias que a gente tem aqui, da letra A e da letra B, são chamadas de convergentes, e os limites correspondentes, que a gente está tomando aqui à frente, são chamados, se eles existirem,
e eles são divergentes se esses limites não existirem. Então, existiu o limite, ele é convergente, não existiu o limite, ele é divergente. No caso C aqui, nós temos ambas opções, né, de A até infinito e de menos infinito até A, ela vai ser convergente também, né, se a gente puder dividir o intervalo de menos infinito a infinito em dois intervalos, de menos infinito a A e de A até infinito. Né? Então, nesse caso aqui, né, desse exemplo C, qualquer número real A pode ser usado porque ela vai valer dentro de tudo esse intervalo de menos a mais infinito. Né? Aí tem um exercício aqui que pode ser que trabalhe provando isso. Vocês verifiquem depois. Então, essas integrais impróprias da definição 1 pode ser interpretado como uma área, desde que a função seja uma função positiva. Então, vamos pegar um exemplo aqui. A gente tem uma função f de x maior do que igual a zero. Então, a integral de a, que está aqui nesse limite inferior aqui. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho esse slide aqui, porque ficou bem ruim de enxergar. Aí. Então, se a gente faz, né, faz a integral de a, né, que está aqui no limite à esquerda, né, até infinito, para x muito grande, e essa integral for convergente, né, ou seja, existe o limite dela, se eu fizer de a até t e depois tomar um limite de t tendendo a infinito, né, seria a definição do convergente que a gente viu agora. Então, a gente pode definir a área dessa região S, né, como sendo a área definida para x maior ou igual a A, né, é o que a gente está vendo aqui. A função está, né, entre zero, né, nesse caso o valor de y está, né, entre zero, que é toda positiva, né, então ela está acima do eixo, está no eixo positivo de y, né, então está sempre acima de zero, como essa figura, e aí sim, se essas duas condições forem feitas, né, de existir o limite quando a gente tende a infinito, né, fazer a integral de a a t e o limite de t tendendo a infinito, e a nossa função ela é uma função positiva, né, onde, né, o seu eixo aí das abscissas vai ser sempre maior do que zero, então a gente pode falar que essa integral é a área abaixo dessa curva. Tá? Então acaba sendo apropriado, né, porque esse limite, quando a gente faz, né, de t tendendo a infinito, né, acaba calculando, né, de fato, a área abaixo da curva desse gráfico de A até T. Então, vamos fazer um exemplo. Determina a integral do limite inferior de 1 até o limite superior infinito, de 1 sobre x dx, se ela é convergente ou divergente. Então, a gente vai fazer essa substituição de 1 até t, e depois tomar o limite desse t tendendo a infinito e ver se existe ou não. Né? Então, de acordo com a definição 1 que a gente fez, a gente pode substituir o intervalo de 1 a infinito para 1 até t, e depois tomar o t, né, tendendo a infinito. Então, a integral de 1 sobre x é ln do módulo de x, no intervalo de t até 1, então a gente chega na função que o limite, substituindo os intervalos de integração dá o limite de t tendendo a infinito, ln de t menos ln de 1. Quando a gente tem a subtração dos ln's, a gente pode trazer para divisão. Então, ln de t menos ln de 1 é igual a ln de t, né? Porque é dividido por 1. E a gente vê que quando a gente substitui no limite, né, quando t tendendo a infinito, vai explodir, né? Ele vai tender a infinito. Então, nesse caso, né, como não existe, né, um número finito nesse cálculo, então essa integral essa integral imprópria, né, é chamada de divergente. Então, só para provar como que se faz para verificar se a integral é ou não convergente ou divergente. Então, vamos comparar o resultado desse exemplo 1 com o exemplo no início da sessão. Então, a gente viu que 1 sobre x ao quadrado dx, né, essa integral de 1 até infinito, converge. E essa que a gente acabou de fazer diverge. Né? Então, nesse primeiro caso que a gente viu, né, a área tende, né, a ser uma área finita, né, num intervalo muito grande, e aqui a área fica sendo infinita nesse intervalo muito grande. E se a gente olhar aqui pela própria ilustração da função, né, a gente vê que uma hora realmente vai ter muito grande, né, como cai com o quadrado de x,
ele vai tender mais rapidamente a zero do que 1 sobre x. Então, geometricamente, né, apesar de ser muito semelhante essas duas curvas, né, a gente vê que essa daqui vai ter a área finita e essa vai ter uma área infinita. E isso acaba sendo, né, uma parte visual, né, do que seria uma função convergir ou divergir. Vamos observar também que 1 sobre x ao quadrado e 1 sobre x se aproxima de zero quando x tende a infinito, mas 1 sobre x ao quadrado se aproxima mais rápido, né? Os valores de 1 sobre x não diminuem rápido o suficiente para que a integral tenha um valor finito. Então, podemos escrever nessa regra 2 que a integral de 1, limite inferior 1 até infinito, de qualquer polinômio do tipo 1 sobre x elevado a p, né, onde p seria o expoente do nosso x, né? É convergente, então ela vai convergir, né, sempre que p for maior do que 1. Porque a gente viu que o caso 1 sobre x não converge. E vai ser sempre divergente para qualquer fração ou valor abaixo de 1. Por quê? Porque não vai diminuir o suficientemente rápido e a área vai acabar indo para infinito. Né? Então nem precisa fazer os outros casos. Se para 1 já deu isso, abaixo de 1 o caimento seria ainda mais lento e isso ocorreria também. Vamos para o tipo 2, que são agora quando a gente tem uma integração que é descontínua, os integrandos, né, a função. Então vamos supor que a função é uma função contínua positiva no intervalo finito. Agora ele tem no Fernato fechado que contém A e não contém B, né? Mas tem uma assíntota vertical em B, ou seja, não contém B e ele tem essa assíntota que no infinito, né, tende ao valor de B, mas não é o B. Então, sendo S, né, a região delimitada do gráfico, né, abaixo de F, né, e acima do eixo X, nesse caso aqui a direita de X, entre A e B, as integrais do tipo 1, né, vão se estender indefinidamente. Né? Nesse caso daqui, a mesma coisa acontece. Né? Quanto mais t está próximo de B, né, o eixo Y aqui está crescendo indefinidamente e a gente tem uma áreazinha que vai sendo somada à medida que t se aproxima de B, né, dessa assíntota. Né? A pergunta seria aí, será que nesse caso ela vai ser ou não vai ser, né, convergente? Né? Então aqui, essa região, né, ela é infinita numa direção vertical, em vez de ser horizontal, igual ao anterior que a gente viu. Né? E aí o cálculo dessa área, né, seria, da mesma forma, né, indo de A até T, nesse caso aqui, né, a área compreendida entre A até T, da função f de x dx. Então, se acontecer, né, dessa função a área, né, que a gente está chamando, né, que é a integral, se aproximar do número A, de um número finito, né, quando a gente aproxima a esquerda de B, né, então a gente está aproximando aqui pela esquerda de B, né, pela esquerda dessa assíntota, então a gente pode dizer que essa área da região S é a própria área, né, e a gente pode escrever dessa forma. Então a diferença aqui agora dessa para o caso anterior que a gente viu é que a gente não está fazendo t tender a infinito, porque a função não vai até infinito. Ela vai a números muito próximos dessa assíntota B, que vai contribuir para essa área aumentar no sentido vertical. Né? Então, essa equação serve para definir uma integral imprópria do tipo 2, então tipo 1 horizontal, tipo 2 vertical, mesmo quando a função não for positiva, não importando se a descontinuidade que ela tenha em B. Então, a gente entra na definição da integral imprópria do tipo 2. Vamos ler aqui, né? Se a função for contínua no intervalo fechado em A e aberto em B, e descontínua em B, né, que ela tende a essa assíntota, então a gente pode usar essa expressão para calcular essa integral. Em vez de ser de A até B, né, f de x dx, a gente vai fazer de A até T, onde T vai aproximar de B, mas não vai ter o valor de B, né, se existir esse limite. Ela vai ser descontínua, então a função vai ser contínua também. Se a assíntota vertical tiver do lado de A e não do lado de B, então ela não contém A, mas contém B. Então a gente tem praticamente a mesma expressão, só fazendo com que T tende a A pela direita, né? Então a gente pode imaginar aqui nesse gráfico, né, que agora o A está tendendo ao valor de A pela direita, né? Então T, em vez de estar aqui, ele contempla o valor de B e tende a A pela direita, é lógico que essa função deveria crescer, né? Só para ilustrar.
E a integral imprópria, então, ela é chamada se convergente, igual no outro caso, se existir o limite, e divergente se não existir. E a gente pode ter um caso de descontinuidade em C, né, onde C está exatamente entre A e B. Não necessariamente ele precisa estar nos extremos, né? E isso vai acontecer, né, se a gente poder dividir nesses dois intervalos, de A até C e de C até B. E é lógico que agora, né, se a gente dividir nesses dois intervalos, de A até B, de A até C e de C até B, depois da divisão que a gente fez de A até C, né, vai virar uma divisão de A até T, com o limite de C tendendo pela esquerda, e aqui o mesmo pela direita. Então a gente pode imaginar que depois essa função vai cair no caso A, e essa função aqui vai cair no caso B. Né? Então são duas transformações. Essa tem que ser verdade, e depois, para solucionar, pode ser necessário o mesmo limite, tomar o limite dessas duas. Vou fazer esse exemplo, então, encontre a integral no limite inferior de 2 até 5 da função 1 sobre raiz de x menos 2 dx. Então, a gente pode observar que a integral dada é imprópria, né, porque a função, né, vai ter uma assíntota. Quando o x aqui for igual a 2, a gente vai ter uma divisão por zero, e isso aqui vai tender a infinito. Então, a gente tem uma assíntota vertical em x igual a 2. A descontinuidade infinita vai ocorrer somente no extremo esquerdo, né, que é o extremo menor aqui, próximo desse 2. Então, a gente pode usar a parte B daquela definição, onde a gente vai aproximar, vai resolver essa integral, em vez de ser de 2 até 5, nós vamos resolver ela de t até 5, e vamos aproximar a esquerda, né, então, de 2. Né? No caso aqui está pela direita, né? A direita de 2. Né? Então, a integral de dx sobre raiz de x menos 2 seria, né, fazendo uma substituição simples, né, seria 2 raiz de x menos 2. Nos limites, então, né, que a gente define aqui entre t e 5, substituindo os limites superior e inferior, a gente chega nessa expressão, e aí a gente vê que quando t tender a 2, né, pela direita, né, aqui é pela esquerda, né? Tá meio engraçado aqui, né? Que entre 2 e 5 deveria ser pela direita, desculpa, tá certo. Pela direita, né, de 2, pela esquerda seria abaixo de 1, né? A gente consegue ver que esse termo, né, daqui vai ser eliminado praticamente, vai tender a zero. Quanto mais próximo t for de 2, e aí vai sobrar só 2 raiz de 3. Então essa daqui seria um caso, né, de uma integral imprópria, mas convergente, né? Em vez de ser divergente, porque a gente chegou num valor de um número. Então, essa integral imprópria é convergente, com valor integrando positivo, igual a gente está vendo. Podemos interpretar o valor da integral como sendo sua área. Então, a gente pegou de 5 até o 2 pela direita, e a área final foi 2 raiz de 3. Então, a gente pode fazer um teste de comparação para essas integrais impróprias. Né? Como faria isso? Né? Então, às vezes é impossível encontrar um valor exato de uma integral imprópria, mas é bom saber se ela é convergente ou divergente. Então, esse teorema que a gente vai ver seguir vai ser útil para isso. Né? Apesar de afirmar que as integrais do tipo 1, um teorema análogo e verdadeiro para as integrais do tipo 2. Então, o teorema vai falar sobre, né, o tipo 1 que a gente viu primeiro, né, que seriam essas tender a infinito no eixo horizontal, mas ela vale também para o caso de assíntotas verticais, né, que foi o segundo caso que a gente viu. Então, suponhamos que a gente tenha uma função fg, e que elas são contínuas, e que f é maior ou igual a g a todo momento, e que ambas são maior do que zero, para qualquer x maior ou igual a a. Né? Então, se a função f de x dx integrada de a até infinito converge, então a função que vai estar, né, abaixo dela, né, que é a função g de x dx, também vai convergir. Então, vocês podem imaginar que tem uma função convergente f em cima, então a função que está abaixo dela, né, e que a todo momento é menor ou igual a ela em todo eixo x e y, né, nas abscissas e ordenadas, abscissa ordenada não, desculpa, né, aconteceria, né, que ambas seriam convergentes ou ambas seriam divergentes. A gente pode pensar a mesma coisa para o caso da assíntota vertical. Se a gente tem duas
funções, uma tem uma assíntota maior do que a outra, né? O que tiver assíntota antes da outra função, se essa for convergente, a outra será, e se ambas forem, se uma for divergente, a outra será também. Então, vamos omitir, né, a demonstração desse teorema da comparação, mas ela vai parecer plausível, né, essa figura daqui. Então, a gente tem uma função f, que ela é sempre maior ou igual do que a função g, né? E se essa área de f na curva superior for finita, significa que a de baixo, que a todo momento é menor ou igual, vai acabar sendo finita também. Tá? Então, isso aí seria uma coisa meio intuitiva da gente imaginar. Então, se essa área, né, sob G for infinita, então, no caso, né, então a área também sobre F, então a gente teria uma recíproca, né? Vamos ler ela aqui. Então, a primeira coisa seria isso, né? Essa visualização que a gente faz, que se essa daqui cair, a outra cai, né? Então, a recíproca aqui, né, não necessariamente é verdadeira. Então, vamos analisar. Se a função g que a gente está vendo de rosa, integrada de a, que está aqui, até infinito, for convergente, então, se g for convergente nesse cálculo, né, não necessariamente a função f que está acima dela é convergente, porque ela poderia continuar numa queda mais lenta do que a de g, que está embaixo, e tender a infinito. Mas se f, que é a de cima, for convergente, a de baixo também é. Tá? Basicamente é isso. Então, se a de baixo for convergente, a de cima pode ou não ser. Se a de cima for convergente, a de baixo vai ser. Tá? Então, aqui, ó, se g de x for convergente, que é essa que está aí embaixo, né, a de cima pode ou não ser convergente. E se a de cima for divergente, também não obriga g ser divergente. Tá? Então, se f for convergente, g será. Se f não for convergente, pode ser que g ainda seja, porque ela está sempre abaixo dela. Se g for convergente, não quer dizer que f será. E se g não for convergente, não quer dizer que f será também. Então, a única coisa que a gente pode afirmar na verdade, se f for convergente, g será. É isso. Então, vamos mostrar que a função, a integral, né, de 0 até infinito da exponencial de menos x ao quadrado e elevado a menos x ao quadrado dx é convergente. Então, a gente não pode calcular essa integral diretamente, né, porque a primitiva dessa função, né, não vai ser uma função elementar. Então, a gente não consegue, ela teria provavelmente aqui números complexos aqui para formar ela, então não daria para fazer. Né? Então, a gente pode escrever, né, essa função abrindo ela em dois limites, né, fazendo ela de 0 até 1 e fazendo ela de 1 até infinito, né, que seriam, nesse primeiro caso aqui, a gente conseguiria, né, resolver. Então, a primeira integral do lado direito, que seria essa, é apenas uma integral definida ordinária. Então, a gente tem lá uma tabelinha lá, a gente pode resolver ela. E essa segunda integral que a gente tem aqui, a gente pode aplicar o teorema do tipo 1. Né? Então, na segunda integral, a gente usa o fato que para x maior do que 1, né, para x maior do que o 1 que está aqui, né, maior do que ou igual a 1, então a gente vai ter que o x ao quadrado sempre vai ser maior ou igual a x. E, da mesma forma, né, à esquerda, né, menos x ao quadrado sempre vai ser menor ou igual a menos x. Então, essa função que a gente está chamando, né, exponencial de menos x ao quadrado, sempre vai ser menor ou igual do que a função e a menos x. Então, a gente pode ver aqui, né, que, pelo menos acima de 1, né, onde elas se cruzam, a função e elevada a menos x, que é a que está de azul, é sempre maior do que a função e elevada a menos 2x ao quadrado. E como a integral e elevado a menos x pode ser calculada facilmente, que é a de azul, se ela for convergente, a gente tem certeza que a de baixo é. Agora, se ela não for convergente, aí entra aquilo, né? Não necessariamente a de baixo é, mas ela também poderia ser. Então, a gente vai resolver a integral de 1 até infinito de e de menos x dx. Vamos usar aquela ideia do tipo 1 de substituir o intervalo de integração de infinito para t
e tomar o limite quando t tende a infinito. Então, primeiro nós vamos resolver essa integral, que ela vai ser ela mesma, né? Então, nos intervalos de integração, ela vai dar no intervalo superior menos inferior, e elevado a menos 1 menos e elevado a menos t. E quando t tender a infinito, a gente vê que esse segundo termo vai tender a zero, sobrando, então, e elevado a menos 1, que é 1 sobre e. Então, a gente fez o teste para a função e elevado a menos x, que é essa função que está acima, e vimos que ela converge para um número, que é 1 sobre e, né? Então, se ela converge para o número e a função em azul que a gente está vendo aqui, ela é convergente, então, obrigatoriamente, a função g acima de 1 vai ter que convergir. Então, a gente sabe pelo teorema que a nossa função quadrada também é elevado a menos x quadrado, também é convergente. Então, era isso que eu queria, foi que eu planejei para passar para vocês hoje. Vocês têm alguma dúvida nessa sessão? Ou no capítulo que vocês queiram tirar? De qualquer forma, amanhã é uma aula só dedicada a exercícios desse capítulo, né? E aí vocês trabalhem na lista aí, né? Para isso. E a gente pode tirar as dúvidas amanhã também. Tá bom?